O pior erro que as pessoas cometem é abandonar a terapia no meio do processo. Porque é justamente quando você tá no meio, né, do furacão ali, né, no turbilhão de emoções, que a gente trabalha em cima das emoções que estão relacionadas aos traumas, né? Ainda mais quando a gente fala da terapia EMDR. Então, e existem vários motivos pelos quais um paciente decide não continuar com a terapia, né? E o principal motivo, né, é questão financeira, às vezes acontece, enfim, algum problema pessoal que faz com que a pessoa queira parar com o tratamento no meio do caminho. Mas aí a gente vai tentar entender que problema pessoal é esse e a gente acaba descobrindo que, enfim, tem uma doença na família, tem alguém passando por um aperto, uma situação que ela tá sendo o arrimo ali, né? Tá sendo a pessoa que tá segurando a barra. E é aí que a pessoa mais precisa de terapia, né? Para se fortalecer emocionalmente. Então, eu posso dizer que esse é o maior erro que as pessoas cometem durante o processo psicoterápico. É possível sim, né? Ter alta, quando, né, um paciente pode ter alta, é justamente quando, principalmente na terapia MDR, a gente trabalha muito com traumas, né, memórias traumáticas. Então, na situação de uma memória traumática, a gente vai reprocessando a partir de estímulos bilaterais oculares, memória a memória. E aí o que acontece? A gente sempre mapeia, né? A nota, dá uma nota para o nível de desconforto daquela memória. A gente entende que uma memória finalizou quando ela zera o desconforto. Então, o que acontece? A gente vai trabalhando memória a memória, dependendo da demanda do paciente, enfim, a gente faz um levantamento. Não necessariamente a gente finaliza a terapia quando a gente finalizou, não tem mais para onde correr. Às vezes, a gente tem situações em que a pessoa tem alguma dificuldade ali que está latente nela. E a partir daquela dificuldade, a gente levanta memórias relacionadas. Enfim, a gente entende que esse paciente pode ter alta a partir do momento em que ele se sente autoconfiante, né? Para lidar com os problemas do dia a dia, para encarar, né, aquele problema inicial, aquela demanda inicial que ele trouxe no começo da terapia, que ele tinha muita dificuldade, a gente vê que ele tá lidando muito bem, obrigado, né? Ele já consegue sozinho ter uma autonomia e ter recursos internos para poder lidar com as situações desafiadoras no dia a dia dele. Bom, a terapia é um processo importante, primeiramente, para o autoconhecimento, né? Mas não primeiramente, né? Se a gente for parar para analisar, as pessoas têm sofrimentos, têm situações que elas camuflam delas mesmas, né? Os nossos maiores sabotadores estão dentro da gente mesmo. Então a gente tende a camuflar o que a gente sente para as pessoas, a gente é cada vez menos autêntico no dia a dia usando máscaras por justamente a gente não saber lidar, né, com os desconfortos ou saber falar com autenticidade, né? E assim, eu vejo que as maiores conquistas da psicoterapia é a pessoa ter uma autoconfiança a tal ponto que ela banca tudo que tá dentro dela. Ela coloca para fora sem repressões e nem nada, né? Sem nenhuma amarra. Ela coloca para fora aquilo que ela tá sentindo, aquilo que ela tá pensando. Ela não deixa em nenhum momento, em hipótese alguma, de ser quem ela é. E isso é a maior conquista da psicoterapia, é a autenticidade. E ela se conhece a tal ponto que ela banca. É claro,
ela passa a ser um pouquinho mais assertiva, né? Ela consegue lidar com, ter um autocontrole, ela aumenta o nível de resiliência. Eu penso que esses são os maiores benefícios da psicoterapia. Além de, né, de outro ponto que é extremamente importante a gente considerar, que se ela tem algum problema de base emocional, traumática, né, isso é resolvido durante o processo psicoterápico. Os principais desafios, a meu ver, relacionados à psicoterapia é quando a gente vê que o paciente não está engajado ou está resistente, mas isso naturalmente acontece com todo ser humano, né? Mas uma coisa que eu acho interessante até a título de reflexão é que nem tudo dá pra gente prever, né? E eu acho que essa é a mágica da psicoterapia. Nem tudo a gente pode prever. E é por isso que eu gosto muito de atender, porque a gente descobre o universo de outras pessoas a partir do olhar das outras pessoas, então a gente aprende muito nesse meio do caminho. E a gente entende com o passar do tempo também que é impossível a gente ter respostas. E na verdade, com a psicoterapia, a terapia EMDR, a gente percebe justamente que as respostas estão dentro da pessoa, né? E a partir das estimulações, o cérebro vai buscando respostas adaptativas. Então, a tendência é eu aprender muito mais com o paciente do que ele comigo. Outro ponto que eu penso que é interessante de compartilhar é que não existe certo ou errado, né? O cérebro, a gente estuda o cérebro e entende que a neurociência é uma ciência recente. Então, tem muitas coisas do âmbito, enfim, neuropsicológico que a gente não consegue ainda medir, né? Então, estudos relacionados à memória são mais recentes, estudos relacionados, a gente fala de localizações no cérebro, mas o cérebro ele funciona de uma maneira conjunta, as regiões cerebrais, né, elas atuam em conjunto. A gente tem um grande estudioso disso que é o Luria, né? Ele estudou o cérebro e ele saiu daquela visão localizacionista, né, de que tem uma região para cada coisa, e entendeu o cérebro de uma maneira mais ampla. E aí a gente pode pensar também a questão das inteligências múltiplas, né? Então, assim, a gente não se focar muito em testes. Eu não gosto muito disso, né? Eu gosto de analisar, de avaliar o paciente como um todo. E trabalhar em cima dos sintomas, né? Trabalhar em cima da problemática que o paciente traz, para então resolver o que quer que seja. O EMDR não precisa de diagnóstico, né? Então a gente vai trabalhando em cima do que da demanda desse paciente para gerar alívio, para gerar resoluções que para esse paciente funciona. E é o que acontece, né? De fato, a gente não tem respostas para tudo e não existe uma única resposta certa. Existem várias respostas que podem ser certas para cada pessoa, que é singular. Então, é isso que eu vejo, assim, né? Como um desafio, né? Porque cada pessoa é única, não dá pra gente. Nem tudo serve para todo mundo, entende? Dentro da psicologia, a gente entende isso. A gente tem muitas técnicas, a gente estuda muito o cérebro, mas são estudos recentes sobre, né, a neuroanatomia, enfim, tudo isso, e que estão sendo constantemente descobertos, e então não existe resposta certa também, né? Existe também uma questão mais subjetiva também, que o cérebro não localiza, né? Não mostra, não, enfim. Então, eu penso que esses são os desafios que a gente tem dentro da psicologia. Falar de casos de sucesso é algo um pouco complexo também, né? Porque
Porque é o que eu falei antes, né? O ser humano é singular, né? O que é bom para um não é bom para outro, por aí vai. Mas eu tenho muitos, né? É, atendi até a data dessa publicação desse vídeo mais de 300 pacientes, desde o início da minha formação e tudo mais. Isso contando também com terapia de casal e online. E assim, tem uma questão minha que é muito interessante, né? Eu sou uma pessoa que gosta de arriscar, né? Que gosta de desbravar, ver o que tá por trás, ver além. Se eu pudesse até falar de uma singularidade minha, é essa. Eu vejo além. E isso é uma facilidade que eu tenho desde muito nova, antes da psicologia. Minha expertise na área da comunicação, né? Porque antes de ser psicóloga, eu sou jornalista também. Eu penso que me ajudou bastante, mas não só isso. Eu penso que o que faz a diferença, principalmente na área da psicologia, é a pessoa realmente conseguir usar o que ela tem de melhor em toda a sua essência, inclusive sua própria intuição. Aqueles insights, as sacadas, né? O raciocínio rápido. Então, são qualidades que eu tenho e assumo, né? E que me ajudam muito na profissão. Então, tudo isso foi um combo perfeito para me ajudar a ter sucesso. E eu acho que isso é o que a gente precisa fazer de melhor, né? Para mim, eu sinto muito prazer em ver um paciente sair melhor do que ele entrou. E nem sempre isso acontece. Até que ele saia de fato numa alta na terapia melhor do que ele entrou, ele vai sair muitas vezes da sessão pior do que ele entrou. E aí a gente vai também, muitos pacientes no meio do caminho vão desistindo, né, da terapia, porque não dão conta desse processo de autoinvestigação. Para fazer terapia em busca da própria autenticidade exige muita coragem, né? E não que a pessoa, o paciente não tenha, talvez ele não esteja pronto naquele momento, né, para exercer a sua coragem. E falando de casos de sucesso que eu posso trazer aqui, principalmente com MDR, inclusive assim, a abordagem que eu utilizo em paralelo com MDR é terapia cognitiva comportamental. Eu ainda uso, né, e eu percebo que tem resultados muito interessantes, porque a terapia cognitiva comportamental é uma terapia breve, junto com o MDR, que também é considerado uma terapia breve, e por isso dá um combo perfeito, né? Resultados muito mais rápidos. E o que eu acho interessante? Eu tenho vários pacientes, tem alguns que eu atendo há alguns anos, e eu percebo diferença. Então, por exemplo, os pacientes que eu atendi há alguns anos, dos que eu comecei essencialmente trabalhando com MDR, resultados muito mais rápidos. Tem alguns pacientes que, enfim, preferem continuar no ritmo de antes. A gente só, né, na terapia falada mesmo, da TCC, e a gente fica nisso. Aí eu tenho até dificuldade de mudar, né? Porque são pacientes antigos, estavam acostumados com outros ritmos, enfim. E a gente percebe diferença. Os pacientes que, né, ficam ainda naquele ritmo, ok, tudo bem, vamos ficar aqui. Daqueles que entram a fundo, que a gente consegue trabalhar com MDR, o resultado é muito mais rápido. Né, fazer essa transição, depois que eu fiz a formação para o MDR, comecei a usar com todos os pacientes, fazer essa transição para alguns é complexo. Para outros, a gente percebeu a diferença clássica. Tava há 1 ano com um paciente, de repente comecei a aplicar o MDR, dei alta em 3 meses, sabe? E aqueles pacientes que a gente começa com MDR, assim, comecei desde o início, a gente consegue ver resultados já na primeira semana, né? A gente já vê resultados, mas assim, em questão de 2, 3 meses, né? Às vezes dura 6 meses, a gente percebe que o tempo é menor. E aí, assim, um ponto que eu vejo que de maior, assim, destaque, que eu acho que eu posso citar alguns casos, pacientes com dificuldade de se posicionar, né? Enfim, tem um caso assim, tinha muita dificuldade de lidar
com figuras de autoridade. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né, desde o início, trabalhando também com processo de autoestima, depressivo, estava com sintomas depressivos também, medicação. Aí de repente comecei a trabalhar com MDR. De um dia para noite virou alguma chavinha ali no cérebro da pessoa que ela começou a agir de uma forma que, né, a gente nem esperava, assim, né? Enfrentando aquela figura mais autoritária que ela podia encontrar, ela tendia a fugir, tendia a chorar na frente, em ambiente de trabalho, passou a ter mais segurança, passou a ler a pessoa além, né, do que ela estava demonstrando, para lidar melhor com aquela figura que era monstruosa, né? Então, assim, ela passou a ser muito mais posicionada. Então, esse foi um resultado, assim, que eu gosto porque me chama muita atenção. Da mesma forma, a gente fala, como a gente trabalha muito focado em traumas, aparecem também situações relacionadas a traumas. Uma pessoa que vinha com uma ansiedade super alta, uma dificuldade muito grande, de lidar de uma maneira geral com as pessoas. E aí a gente descobre o que está por trás, um trauma, e aí isso vai sendo uma construção também, né? E aí eu consegui ver também o resultado da pessoa, reduzindo o nível de ansiedade, claro, junto com a medicação, um trabalho conjunto e tal. É claro que a gente não pode generalizar, né? Dizer que é regra, porque cada pessoa tem seu tempo, né? Cada cérebro é único e funciona de um jeito. E a gente pode falar de comorbidades, a gente pode falar de uma série de coisas que exigem, às vezes, tratamento medicamentoso. E aí entra também naquela outra pergunta dos desafios da psicoterapia, quando o paciente não tem condições de bancar um tratamento. E aí é um trabalho de formiguinha, né? Ou quando o paciente não adere, assim, não se engaja no tratamento, no sentido de, precisa tomar a medicação certinha, não pode parar do nada. De repente o paciente faz tudo que a gente falou para não fazer. E aí ele tem, de uma certa forma, recaídas, né, nos sintomas lá da depressão, da ansiedade, por aí vai. E aí, tá, beleza, mas e aí, como é que tá a medicação, né? Às vezes, outros desafios também, voltando lá para o tema dos desafios, pode acontecer também do paciente não ter uma conduta que a gente geralmente recomenda. Por exemplo, em caso de depressão, você vai precisar fazer atividade física também, você vai precisar melhorar a sua alimentação. Eu bato bastante na tecla da alimentação. E aí a gente vê que é mais difícil ter resultados. Às vezes o paciente tem pensamentos extremamente rígidos, vai ser mais demorado o tratamento também, principalmente se não existe um investimento no EMDR ali, né? Porque o paciente ou tem uma necessidade de falar muito grande, ou prefere, não quero mexer com isso. Eu deixo muito livre, né? Mas eu falo, olha, o EMDR é a melhor alternativa, né? Sempre deixo isso muito claro. Mas enfim, tem a terapia falada, que ela realmente é muito mais demorada que o EMDR. Então, assim, essas são né? Tem esse caso do posicionamento, porque imagina uma pessoa que é totalmente medrosa para encarar uma figura de autoridade, de repente passa a encarar, né? Num espaço curto de tempo, aplicando o EMDR, é um exemplo. O que eu vejo que é muito comum, né? Essa virada de chave muito rápida, no sentido de a pessoa ela é extremamente submissa a uma situação abusiva e de repente ela começa a se posicionar, tomar as rédeas da própria vida, sair desse processo. Isso também é um resultado bem interessante de ver, né? Enfim, fora as situações de enfrentamento, né, que exigem enfrentamento, medos ou fobias que às vezes são até irracionais e são decorrência de traumas. Então, a gente consegue ver esses resultados também, né? Então, enfim, são alguns exemplos, né? Então, tem muitos casos aí, muitas situações, né? Então,
que a gente vê acontecer.